Este velho é Atami Korpi, um veterano finlandês que sobreviveu à guerra e nunca soube o que é se render. Hoje, ele retorna à casa ligada às memórias mais sagradas de sua vida. O cheiro familiar o atinge no momento em que entra. Ele olha lentamente para cada objeto na casa, seus olhos parando na foto de família já desbotada. Na foto, todos sorriem alegremente. Os olhos de Korpi ficam marejados. Agora, de toda aquela família, só resta ele, solitário. Ainda assim, ele engole a emoção, pois chorar não resolveria nada. Ele imediatamente põe as mãos à obra, usando giz para marcar cada tábua de madeira da casa. Cada pedaço é cuidadosamente anotado para ser levado à Finlândia. Este não é um desmonte comum. Ele quer levar a casa inteira de volta para sua antiga terra natal. Só de pensar, já dá para imaginar a carga de trabalho pesada. Mas, para Korpi, isso não é nada. O cachorrinho observa silenciosamente. Ele levanta cada tábua de madeira para o caminhão. Quando cansa, descansa um pouco e continua. Cada cicatriz em seu corpo conta uma história. A aura intimidadora continua a mesma, e sua força não diminuiu nem um pouco. Ele ainda é o Deus imortal de outrora. O tempo pode roubar a juventude, mas não a coragem de um homem. Depois de carregar toda a madeira no veículo, ele começa a desmontar até a casinha do cachorro. O cão abana o rabo, sem parar ao seu lado. Parece que o dono nunca o esqueceu, levando a casinha junto. Esse tratamento é o auge da vida canina. Logo, o caminhão está lotado, parecendo um castelo de madeira em movimento. Ele amarra cada feixe de madeira com extremo cuidado, para não deixar cair nenhum pedaço. A longa jornada pela frente começa oficialmente. Se perdesse algo no meio do caminho, seria um grande problema. O sol já está se pondo. Korpi levou tudo o que podia. Finalmente, ele acende um fogo para queimar os entulhos no chão da velha casa. As chamas sobem alto, tingindo sua silhueta de vermelho. Este fogo é tanto uma despedida quanto um novo começo. Queimar o passado para poder abraçar o futuro. Korpi senta-se em silêncio ao lado do fogo, observando as chamas engolirem tudo. Dá uma última olhada nostálgica e se vira para partir. Sob o pôr do sol, a sombra do veículo parece um tanto solitária. O pôr do sol é lindo, mas simboliza o fim do dia. No entanto, essa frase poética não combina com Korpi. No dicionário de sua vida, não existe a palavra pôr do sol. Ele ainda transborda energia, pois um dia já criou uma lenda, e sabe que nesta nova partida escreverá uma lenda totalmente nova. Como esperado, no dia seguinte, a jornada lendária de Korpi encontra um novo desafio. Na estrada, há soldados de emboscada. Parece que o caminho para casa não será nada pacífico. Faltam apenas 120 quilômetros para a Finlândia. A vitória parece estar logo ali. No caminhão, Korpi olha para a foto da família, sentindo-se animado por estar prestes a voltar à terra natal de suas memórias. Mas bem no meio da empolgação, ele avista um veículo militar parado ao longe. Um mau pressentimento toma conta de seu coração. Ele para o caminhão a uma certa distância, aperta o volante com as duas mãos e encara o inimigo. Dois homens descem do veículo militar, caminhando com uma postura agressiva em sua direção. Está claro que não vêm com boas intenções. Bem nesse momento, outro veículo aparece na traseira do seu caminhão. Korpi olha pelo retrovisor, seus dedos apertam o volante com força. Preso na frente e atrás, isso não é um bom sinal, mas ele tenta parecer calmo. Se no passado ele derrotou sozinho um esquadrão soviético inteiro, como um grupinho desses, poderia ser um problema para ele. O soldado se aproxima da frente do veículo, e Korpi, fingindo tranquilidade, entrega seus documentos. O soldado olha e depois entrega os papéis para o homem no veículo de trás. Essa ação faz Korpi entender a situação perfeitamente. Esse grupo veio diretamente atrás dele. Uma batalha feroz será inevitável. No veículo militar de trás, o oficial com óculos de leitura examina o documento cuidadosamente e não encontra nenhum problema. De fato, a figura lendária do passado retornou, e ainda trazendo a pouca madeira que sobrou de sua antiga vida. Parece que ele ainda é muito apegado à sua terra natal. O oficial, então, levanta o queixo na direção do homem no banco do passageiro, sinalizando para ele lidar com a lenda.
O homem desce do carro sem pressa, sem esquecer de tomar um gole de bebida. A vida dele parece bem confortável. Ao passar pelo caminhão de Corp, ele lança um olhar cheio de segundas intenções, como se tudo estivesse sob controle. Ele sussurra algo no ouvido do soldado da frente. Os dois parecem estar tramando algo sujo. O oficial de trás também troca palavras com a tropa. E pelo olhar, não é boa coisa. O experiente Corp percebe imediatamente a intenção do oponente. Seu olhar muda e seu cérebro começa a trabalhar rápido para encontrar uma saída. Há homens armados na frente e atrás, avançando ameaçadoramente contra ele. Corp bate levemente no volante, parecendo calmo por fora, mas por dentro já iniciou a contagem regressiva. Quando os soldados se aproximam, ele escancara a porta do carro de repente. A velocidade e a agilidade são como um raio, pegando o inimigo totalmente desprevenido. A cena é perfeita, sem tirar nem pôr. Um dos caras é agarrado por Corp e jogado diretamente no banco do passageiro. Talvez ele quisesse que o cara apreciasse a paisagem no caminho. Uma lenda é uma lenda. Não importa quantos anos passem, ele não muda. A força é explosiva. Corp acelera o caminhão e sai de forma arrogante, deixando para trás uma cena de destruição e os oficiais estupefatos. Os oficiais no carro só podem olhar impotentes, sem entender por que foram idiotas o suficiente para cutucar a onça com a vara curta. Corp pega a arma do soldado, verifica o pente e descobre que não há muitas balas sobrando. Então, ele precisa recarregar. Como a perseguição atrás dele não vai parar, a munição deve estar pronta. Mas como ele está dirigindo e não tem as mãos livres, ele silenciosamente faz sinal para o soldado no banco do passageiro ajudar a recarregar, sem dizer uma única palavra. Ainda assim, a ação é tão limpa e decisiva que, mesmo sem usar a força física, é o suficiente para deixar o oponente sem coragem de reagir. O soldado, tremendo, recarrega cada bala, com medo de que o menor erro irrite o Deus da Morte à sua frente. Corp ainda pega outra arma, deixando o soldado tão tenso que ele até derruba uma bala. O cachorro embaixo do banco está mais calmo do que ele. O oficial no carro de trás dirige devagar, seguindo-os, enquanto lembra seus subordinados de tomarem cuidado com Corp, pois ele é uma raposa velha e astuta. Um passo em falso e cairão em sua armadilha. De repente, o caminhão para ao lado de uma casa. Ao lado dela, já há um carro esperando por ele. A situação fica imediatamente tensa. O oficial de trás não consegue adivinhar o que Corp planeja fazer e não ousa se aproximar, parando a uma distância segura. Os três veículos ficam num impasse. Ninguém ousa fazer um movimento brusco. Pouco depois, o soldado pula do banco do passageiro do caminhão, claramente tentando escapar. Os subordinados do oficial acham que Corp está fugindo. Seus dedos quase apertam o gatilho, mas o oficial os impede com um olhar. Parece que ele ainda tem um pouco de cérebro, mas o cara fugitivo não consegue dar muitos passos. Alguém no carro do meio chama seu nome e ele leva um tiro em cheio. A coisa não para por aí. Segundos depois, alguém do carro do meio inexplicavelmente é baleado. Desta vez, é a vez da tropa de trás ficar paralisada. Logo depois, Corp, abraçado à sua arma, sai lentamente de trás da cobertura. Seus olhos estão cheios de histórias não contadas. Ele mira diretamente no carro do oficial, mas não escolhe o caminho fácil de atirar na cabeça. Ele opta pela humilhação de atirar e estourar o pneu. Corp realmente entende a psicologia do oponente. O capanga no banco do passageiro não aguenta, levanta a arma para contra-atacar, mas um estrondo ecoa. Ele é despachado para o outro mundo na mesma hora. O sangue fresco pinta a janela de vermelho num piscar de olhos e espirra no oficial. O oficial entra em pânico total por dentro, mas tenta manter a pose por fora. Ele e Corp se encaram por um longo tempo, com uma mistura de emoções nos olhos. No fim, Corp abaixa a arma e vira as costas para ir embora. Afinal, o oficial ainda não tinha ido até as últimas consequências. Os dois parecem gato e rato, um querendo provar que pode pegar o outro, e o outro querendo provar que sempre consegue escapar. Depois de resolver as coisas, Corp vai embora com o caminhão, deixando o oficial sozinho e furioso. Ele sai do carro, olha para o cadáver do subordinado e resmunga. Eu disse para não mexer com ele.
Vendo as costas de Corp desaparecerem, o oficial não desiste da perseguição, pois esse jogo definitivamente não pode terminar tão cedo. Pouco tempo depois, o som de uma sirene ecoa de longe e um comboio de motocicletas se aproxima ruidosamente. Todos usam capacete nível 3 e armadura nível 3, armados até os dentes. Fica claro que o oficial vai jogar sujo dessa vez. Ele está determinado a lutar até a morte com Corp. Quando o esquadrão de motos se aproxima, o oficial não diz uma palavra, apenas aponta para a frente. Esse comando silencioso é mais forte que qualquer grito. Os motoqueiros entendem na hora, aceleram ao máximo. Os motores rugem de forma ensurdecedora e partem em disparada atrás de Corp. Uma perseguição em alta velocidade começa oficialmente. Corp também não é de se subestimar. Olhando pelo retrovisor e vendo o bando de motos, ele logo percebe que a situação não é boa. Ele tenta manobrar para quebrar o cerco, mas as motos e o carro do oficial o seguem de forma implacável, decididos a encurralá-lo. Corp zigue-zagueia o caminhão na pista, mas a carroceria é muito pesada e a velocidade muito lenta, não se comparando à agilidade das motos. Logo, contando com a vantagem numérica, eles cercam a frente do caminhão. A situação agora está totalmente sob o controle deles. Corp sabe que não pode ficar parado, mas a realidade não é tão fácil quanto ele calculou. A armadura nível 3 não é de enfeite. As balas batem e não deixam nenhum arranhão. Corp desiste da arma, provavelmente xingando sem parar na mente. Vendo que Corp está sem cartas na manga, eles sacam as armas e apontam para ele. Corp é forçado a dar uma guinada brusca no volante para desviar das balas. O caminhão sai da estrada e invade a outra pista. Mas antes que ele possa respirar fundo, as motos continuam a perseguição. São sanguessugas que não desgrudam. No retrovisor, Corp vê uma moto capotando na estrada. O alerta soa imediatamente. Ele descobre que alguém subiu na carroceria do caminhão. Ele se prepara para abrir a porta e lidar com o penetra, mas o oponente não é amador e atira primeiro. Corp pisa no freio bruscamente, tentando derrubar o soldado pendurado. O truque funciona. O soldado solta um grito e cai da carroceria, mas o cara é muito casca-grossa. Ele se agarra à frente do veículo de novo, desesperado para tentar subir mais uma vez. Corp imediatamente faz manobras em S, jogando o cara sem dó no asfalto. Esse soldado é bem azarado, cai do caminhão, escapa das motos que vêm atrás, mas não consegue evitar o carro do oficial, sendo esmagado sem piedade pelas rodas e virando carne moída. Sangue fresco espirra no para-brisa do oficial, que frio como gelo não pisca. Apenas liga o limpador, varre o sangue e continua a caçada, focado apenas em pegar Corp. Mal ele lida com outro soldado levanta a arma para atirar. Corp reage extremamente rápido, dá um cavalo de pau e bate violentamente no carro que o bloqueava. Aquele carro é como uma bomba relógio. Ao ser atingido, explode, queimando o soldado vivo na mesma hora. Mas isso não faz o resto recuar. Pelo contrário, os deixa com ainda mais sede de sangue. Eles aceleram loucamente e alguns pulam direto na traseira do caminhão. Corp vê isso no retrovisor e seu coração erra uma batida. Ele tenta fazer manobras em S para derrubar o cara, mas o inimigo é rápido demais. Num piscar de olhos, invade a cabine e lança um chute forte contra ele. Sorte que Corp tem reflexos rápidos e se segura firme no volante para não ser jogado para fora. Agora, há mais um convidado indesejado na cabine. Uma luta corpo a corpo de vida ou morte está prestes a estourar. No momento crítico, a cena se torna tão sangrenta que é difícil de olhar. A essa altura, o esquadrão de motos foi completamente aniquilado. Só sobrou esse soldado no caminhão. Corp age com precisão, sem muita enrolação. Usa uma corda para estrangular o cara e, como se estivesse jogando lixo fora, o chuta para fora da cabine. Então ele bate a porta, arrasta o soldado por baixo do veículo e puxa a corda lentamente. A corda aperta cada vez mais, a cabeça do soldado aos poucos se separa do corpo e finalmente, com um estalo seco, é arrancada. O oficial atrás, vendo a cabeça rolar no asfalto, fica furioso a ponto de soltar fumaça. Sua equipe de motos inteira foi dizimada. Desta vez, ele realmente não consegue engolir.
Num ataque de fúria, pega uma garrafa de combustível, decidido a queimar a madeira de Corp para que ele perca tudo. Vendo sua madeira pegando fogo, Corp reage de forma brilhante, atirando o cadáver preso à frente do caminhão na direção do carro do oficial, e o cadáver não está vazio, está cheio de granadas, literalmente levando à morte. O oficial percebe o perigo e dá meia volta para fugir. Num instante, seu carro é destruído numa explosão colossal, virando sucata. Corp lança o caminhão direto para a floresta, usando os galhos das árvores para varrer o fogo na madeira, e finalmente salva todo o seu patrimônio. O oficial, que por pouco não foi pro saco, liga imediatamente para a base. Parece que desta vez ele foi realmente levado à loucura por Corp e prepara um ataque aéreo para ele. Uma tempestade ainda maior se aproxima. O velho caminhão do velhote avança lentamente como se estivesse dando um passeio, mas é durão e aguenta muita pancada. Depois de passar por uma estrada esburacada como uma tábua de lavar, o veículo continua de pé, sem deixar cair uma única tora. Corp pula rapidamente, tira o casaco e bate repetidamente para apagar as faíscas que ainda estão no caminhão. Nenhum pedaço de madeira pode ser desperdiçado, porque aquela madeira não é para ser queimada, mas sim para guardar o calor de um lar inteiro. Depois, ele não esquece de cuidar de seu cachorro, dando-lhe um pouco de água. O cuidado é quase comovente de se ver. Ele olha para o veículo, que ainda fumega, abre o capô e joga um pouco de água dentro, tentando esfriar o motor. Embora a maior parte da água escorra, pelo menos impede que a fumaça continue a subir. Depois de garantir o motor, Corp deita-se no capô para descansar um pouco. Ser imortal não significa ser de ferro. Quando chega a hora, é preciso descansar. Ele toca o braço cheio de feridas, com uma expressão de desamparo no rosto. Ele só quer ir para casa. Por que essas pessoas insistem em segui-lo sem desistir? Eles realmente acreditam que, se o alcançarem, conseguirão capturá-lo. Pura ilusão. Mas os céus parecem não querer dar descanso a ele. Logo depois, um ataque aéreo se aproxima. O oficial convoca 2 helicópteros para acabar com ele. Corp percebe a gravidade, agarra o cachorro, pula no caminhão velho, pisa fundo no acelerador e inicia mais uma fuga eletrizante. O piloto do helicóptero não está de brincadeira e descarrega a metralhadora no caminhão como um maníaco. Por sorte, os reflexos de Corp são insanos. Ele faz manobras em zigue-zague tão perfeitas que nenhuma bala atinge o alvo. Essa fuga dá ao piloto o troféu de atirador vesgo profissional. É provável que ele cuspa sangue de tanta raiva. O cachorro, sentindo a tensão, late inquieto. No meio da corrida pela vida, Corp não se esquece de tranquilizar seu pet. O helicóptero circula como um fantasma sobre o caminhão, pronto para dar o golpe fatal. Naquele segundo crucial, um galpão aparece na frente. Sem pensar, ele desafia a chuva de balas, pisa no acelerador e invade o galpão com o caminhão. Assim que o veículo para, ele solta a respiração. Mas Corp sabe que a segurança é apenas temporária. O galpão é todo de madeira e não resistirá ao poder de fogo aéreo. Antes que ele possa pensar em um plano perfeito, o teto é alvejado impiedosamente pelos helicópteros, ficando furado como um queijo suíço. Ficar parado ali é pedir para morrer. Corp olha ao redor, vê a pilha de madeira no caminhão e uma ideia brilhante cruza sua mente. Ao mesmo tempo, o helicóptero sobe alto, faz um U perfeito e se prepara para um ataque em mergulho. No momento de vida ou morte, o caminhão de Corp, usando as tábuas de madeira como um escudo no teto, ruge e sai do galpão como um touro louco, quase no exato momento em que o helicóptero lança a bomba. Corp, mais uma vez, dança na linha fina entre a vida e a morte. A adrenalina é como saltar de bungee jump. Com o escudo de madeira na cabeça, ele dirige direto para a densa floresta. As árvores frondosas cobrem o céu, ocultando temporariamente o caminhão da visão dos pilotos. Mas os pilotos não são novatos cegos. Depois de circular por um tempo, o helicóptero fixa novamente no caminhão de Corp. A aeronave perde altitude, voa inclinada bem atrás do caminhão e descarrega balas sem pena. Vendo que o caminhão está prestes a virar peneira, Corp dá uma freada brusca, digna de manual de autoescola. Num piscar de olhos, o helicóptero bate e explode.
o piloto não tem chance de sobrevivência. É o famoso ditado: a experiência fala mais alto. Esses pilotos jovens tentaram ensinar o mestre a rezar a missa e acabaram cavando a própria cova. Após um breve momento de silêncio, Corpi, que não é do tipo que canta a vitória antes da hora, não hesita em acelerar e passar por cima dos destroços do helicóptero ainda em chamas. Essa atitude destemida o acompanha do início ao fim. O caminhão avança lentamente para a borda da floresta, e o velho veículo reduz a velocidade novamente. Seus olhos afiados varrem a área como um radar. Analisando cada som, ele abre a porta, debruça-se e olha para os lados, sem ousar ignorar nenhum sinal de perigo, inclusive do outro helicóptero que ainda pode estar por perto. Somente após ter certeza de que o céu está limpo, é que Corpi suspira aliviado e continua em direção à sua terra natal, que não sai da sua cabeça. Mas a estrada de volta para casa é mesmo cheia de espinhos. Pouco depois, o helicóptero do oficial astuto de antes volta a persegui-lo como um fantasma encosto. Desta vez, o oficial usa todo o poder de fogo, descarregando munição sem parar contra o caminhão de Corpi. Se a bala acabar, não tem problema. Ele adota uma tática kamikaze. Decide lançar a aeronave diretamente contra o caminhão, determinado a transformar tudo numa nuvem de fumaça. Essa persistência implacável mostra o quão obcecado ele está com Corpi. No exato momento em que o helicóptero vai colidir frontalmente com o caminhão, o oficial mostra seu último instinto de sobrevivência. Ele aciona o assento ejetor e pula fora. Corpi, vendo o helicóptero vindo como um míssil, atira na corda que prende a madeira no teto e dá uma freada violenta, de tremer a terra. Corpi, mais uma vez, escapa por um fio, mostrando todo o seu talento absurdo. Ele desce do veículo, admira a explosão que ele mesmo causou e se prepara para recolher os pedaços de madeira espalhados, pois todos precisam voltar para o caminhão. Afinal, são as memórias preciosas da sua família. Mas, enquanto ele junta a madeira, uma cena dramática acontece. O oficial que ejetou há pouco agora desce de paraquedas não muito longe. Corpi larga a madeira para resolver o problema dele primeiro, ignorando os tiros mal mirados do oficial e se preparando para acabar com ele no soco. Mas antes de chegar perto, o som familiar de um motor ecoa no céu. Olhando para trás, o inimigo ainda paira no ar e sorri com escárnio para Corpi. Vendo isso, Corpi entende que a casa caiu. Sem tempo para mais nada, ele junta rapidamente o resto da madeira, volta para o caminhão e pisa fundo no acelerador. O caminhão dispara como uma fera fora da jaula. Ao passar pelo oficial no chão, este ainda sorri e acena de forma irônica, não se sabe se zombando ou se despedindo. Mas o sorriso dura pouco. Logo após o caminhão se afastar, bombas começam a chover do helicóptero. O oficial fecha os olhos lentamente. Desta vez, ele apostou alto demais e, por fim, aceita o seu fim. Corpi dirige o caminhão sob a chuva de bombas, sofrendo o ataque aéreo devastador. Entre as explosões, ele desvia continuamente. A água fria do lago próximo inunda rapidamente a cabine. O hálito da morte está em seu rosto. Mas quem é Corpi? Um cara durão que já passou por todos os infernos da vida. Ele não desiste de viver e luta desesperadamente dentro da cabine afundando. Finalmente, ele consegue quebrar a janela, guia seu cão leal e, com um esforço tremendo, ambos saem do caminhão submerso. Com muito custo, quase chegam à superfície. Corpi olha para trás. A madeira que ele carregava com tanto suor agora jaz no fundo da água. Tantos anos longe de casa criaram nele um laço emocional fortíssimo com aquela madeira. Era o que lhe restava de lar. Rangendo os dentes, ele vira e mergulha novamente, gastando até a última gota de energia, e finalmente consegue soltar as amarras. Os troncos que carregam sua esperança começam a boiar, um a um, rumo à superfície. Corpi, exausto, nada junto com eles. De repente, ele vê uma foto familiar boiando, o retrato de sua família. Ele estica a mão para agarrar aquela lembrança calorosa, mas percebe que suas forças se esgotaram e seu corpo começa a afundar de novo, numa situação de extremo perigo. Felizmente, seu instinto de sobrevivência é implacável. Ele consegue se agarrar a um tronco, mantendo-se na superfície. O cachorro, ao vê-lo,
nada alegremente até ele, latindo e lambendo seu rosto. Homem e cão se abraçam fortemente. A alegria de sobreviver afasta o terror e o desespero de minutos atrás. Este momento é tão raro e incrivelmente pacífico. Mas o oficial traiçoeiro certamente não acredita que Corp tenha escapado assim tão fácil. Se está vivo, quer vê-lo. Se morreu, quer ver o corpo. O oficial manda um pelotão patrulhar as águas em busca de Corp, mas os soldados procuram em vão. Além da água limpa, não encontram sequer um pedaço de madeira. Isso prova que Corp, com certeza, ainda está vivo. O oficial pensa consigo mesmo que esse velho é duro de matar, mas tem certeza de que ele não morreu e mais cedo ou mais tarde cruzará o caminho para a Finlândia. Ao cair da noite, Corp usa a madeira flutuante para montar uma jangada improvisada e, com seu cão leal, rema pela água até atracar num pântano costeiro. Nesse momento, algo maravilhoso acontece. Corp descobre inesperadamente um tanque de guerra abandonado na margem. Para ele, que acabara de perder o amado caminhão, foi um presente divino na hora do sufoco. Chegando perto para analisar, ele vê que o tanque ainda está lotado de munição, granadas, explosivos, tem de tudo. Isso deixa Corp ainda mais animado, como se a estrada para casa estivesse aberta novamente. Ele organiza tudo, com um olhar afiado e determinado, claramente se preparando para fazer um estrago colossal, tornando sua lenda ainda mais absurda. No entanto, o caminho para casa continua bloqueado pelo astuto oficial. Ele preparou uma armadilha perfeita no único caminho possível, criando uma rede fechada esperando que o velho caísse. Só resta a Corp entrar na armadilha. Um confronto ainda mais brutal começa a se desenhar. Depois de descansar, o atento oficial percebe os pássaros da floresta agitados. A experiência lhe diz que o teimoso Corp está chegando. E, batata, ao longe, levantando poeira, um tanque cheio de madeira avança fazendo barulho. O oficial olha pelo binóculo. Aquele olhar frio e penetrante só pode ser do velho. Os soldados entram em posição de combate imediatamente, e várias armas pesadas são apontadas para a fera de aço. Corp analisa a situação, sabe que não pode passar à força bruta e decide arriscar tudo numa jogada de mestre. Ele acende rapidamente os explosivos que preparou e pisa fundo no acelerador. O tanque, como um javali de aço desgovernado, avança direto contra o posto de controle. Os soldados entram em pânico e descarregam as armas no tanque. As balas ricocheteiam na blindagem pesada. Corp não recua, aumenta a potência, fazendo o tanque voar a poucos metros de atropelar o posto. O oficial e os soldados hesitam em usar artilharia pesada, temendo que a explosão os mate junto. No momento crucial, a carga explosiva acoplada à traseira do tanque explode. Um estrondo de tremer a terra. O tanque é lançado ao ar, gira 180 graus de forma cinematográfica e, diante dos olhares paralisados de todos, aterrissa perfeitamente atrás do posto de controle. O tanque toca o chão e para lentamente. A onda de choque da explosão é tão forte que o oficial e os soldados não ousam avançar. Dentro do tanque, Corp está zonzo com o impacto. Leva um tempo até recobrar a consciência, com uma dor absurda no rosto. A pancada não foi brincadeira. Rangendo os dentes, ele abre a escotilha. A primeira coisa que ele faz é empurrar seu cachorro para fora para salvá-lo. Ele é impiedoso consigo mesmo, mas trata o cachorro como um rei. O oficial, com a arma engatilhada, vê Corp rastejando para fora, mas não atira. Corp sai do tanque com muita dificuldade e desaba no chão de exaustão. Vendo isso, um sorriso cruel surge no rosto do oficial, como um predador que encurralou a presa. Ele se aproxima de Corp passo a passo. A morte caminha ao lado dele. Quando o oficial acha que a vitória é garantida, 2 veículos militares se aproximam com as sirenes ligadas. Alguns oficiais uniformizados descem dos carros. Vendo os figurões chegarem, o oficial guarda a arma e arrasta Corp como se fosse um cachorro morto para exibir seu troféu. A cena seguinte é pura humilhação. O oficial pisa arrogantemente nas costas de Corp, querendo esmagar a dignidade do velho herói. Corp é levado como prisioneiro. O que o espera é uma sessão de tortura desumana. Num quarto escuro, ele é espancado até sangrar profusamente, pendurado no ar como um cordeiro no abatedouro. Um soldado usa um chicote de ferro em brasa
para bater nele repetidamente. A cada chicotada, a pele se rompe e faíscas voam. Não há um lugar intacto no corpo de Corp. Suas feridas denunciam em silêncio a brutalidade dos algozes. Pouco depois, o oficial entra, liga a luz e admira as feridas de Corp como se apreciasse uma obra de arte. Então inicia uma tortura psicológica sádica, contando vantagem de ter matado mulheres e crianças, incluindo um menino que ele nunca esqueceu. Aquele garoto tinha uma força de vida incrível e lutou até o fim para proteger a família. A princípio, Corp parece não reagir, com a mente anestesiada, mas quando o oficial menciona o nome Otava, o olhar de Corp muda na hora. Um ódio avassalador entra em erupção, pois Otava era seu filho, e ele sente orgulho do garoto que não se rendeu nem no último suspiro. Mas as próximas palavras do oficial destroem completamente a barreira mental de Corp. Ele diz que matou a família inteira com as próprias mãos, usando uma barra de ferro para cortá-los em pedaços. As palavras são como facadas no coração de Corp, a ponto de ele desejar a morte. O oficial termina a tortura psicológica parecendo satisfeito, e antes de sair, deixa um aviso. Ele declara que vai destruir pessoalmente a lenda viva que ele acabou de humilhar. Até a madeira do velho será totalmente queimada para que ele e a família se encontrem no inferno. Corp solta um grito ensurdecedor de desespero. Ouvindo o grito, o oficial ri diabolicamente e sai triunfante, como um artista admirando sua obra-prima. Inicialmente, Corp estava quase aceitando o destino cruel, mas as palavras do oficial agiram como uma injeção de adrenalina, acendendo o instinto de sobrevivência. Ele não pode morrer agora, precisa vingar sua família. Então, Corp começa a agir para se salvar, se debatendo para afrouxar as cordas. Mesmo banhado em sangue, sua vontade de viver é inabalável. Ele usa um pedaço de pau no chão para forçar a corda e conseguir tirar as mãos. É um processo doloroso ao extremo. Cada movimento é como rasgar a própria carne. Mas Corp trinca os dentes e, com pura força de vontade, estica a corda pouco a pouco. Após um esforço exaustivo, Corp finalmente se solta e cai no chão. Os soldados do lado de fora ouvem o barulho e percebem que deu ruim. Eles abrem cuidadosamente uma janelinha na porta e veem Corp imóvel no chão. Mas ninguém tem coragem de entrar, temendo ser outra armadilha mortal do velho. No fim, eles decidem no pedra, papel ou tesoura, e o perdedor tem que entrar. Lá dentro, suportando a dor excruciante, Corp arranca uma faquinha que estava escondida dentro da própria perna. Essa faca é sua última esperança. Quando o soldado azarado empurra a porta tremendo e levanta a arma, é rapidamente desarmado por Corp, que fingia estar inconsciente. Ouvindo o grito abafado, os outros soldados do lado de fora congelam de medo. De repente, batidas na porta quebram o silêncio. O soldado de fora olha pela janelinha e vê o companheiro acenando com a cabeça. Achando que Corp foi neutralizado, ele abre a porta sorrindo para receber o herói. Mas ao abrir, ele percebe que não há herói nenhum. Apenas o ceifador Corp segurando o cadáver do colega. O soldado entende que a casa caiu de vez. Não diz uma palavra. Pula do trem em movimento e corre pela própria vida, sumindo no horizonte. Acontece que o oficial ordenou que levassem Corp à base num trem. Corp fica na porta do vagão, usando a mão ensanguentada para arrumar o cabelo, parecendo um tigre lambendo as feridas, pronto para iniciar um massacre épico. Ao mesmo tempo, no outro lado do trem, o oficial brinda com os figurões, comemorando a captura de Corp, alheios ao perigo que se aproxima silenciosamente. Corp entra furtivamente no vagão, onde os soldados dormem. O bando ronca alto, sem saber que o ceifador está no recinto. Corp passa por eles de fininho. Parece que não quer sujar as mãos agora. Seu único alvo é o oficial. Quando ele está prestes a deixar o vagão, um soldado sonâmbulo indo ao banheiro aparece do nada. Por sorte, os reflexos de Corp são insanos, e com um salto, ele passa para o próximo vagão. Lá, mais soldados dormindo. Essa noite vai ser longa. Corp tenta fazer a mesma técnica furtiva, mas o destino brinca com ele de novo. Antes de dar um passo, ele esbarra num soldado saindo do banheiro. O reflexo assassino de Corp entra em ação. Num piscar de olhos, ele enfia a lâmina direto na boca do oponente, matando-o sem fazer barulho, limpo e direto.
Mas o pequeno baque acorda um soldado na cama de baixo. Meio tonto, antes de entender o que rolava, Corp cai em cima dele como um tigre e o esfaqueia furiosamente. O cara morre sem nem dar um pio, mas a estrada da vingança é cheia de imprevistos. A facada foi tão forte que o sangue escorre pela cama e cai no rosto do soldado de baixo. Ao mesmo tempo, uma garrafa de vodka na mão de outro soldado rola e quebra no chão. Cacos de vidro para todo lado. Corp é forçado a morder os lábios e pisar no vidro afiado para avançar. Cada passo dói na alma. Enquanto o soldado sujo de sangue acorda, Corp toma a decisão rápida de rolar pelo chão para não ser visto, arrastando o corpo sobre os cacos. Ele joga o corpo na linha de fogo, mas ao rolar, seu braço é agarrado. A tensão vai a mil. O soldado acorda, percebe que tem algo errado, mas a cama de madeira podre quebra e desaba. O estrondo acorda o vagão inteiro e o alarme soa. Por sorte, Corp é rápido no gatilho. Ele abre a janela do vagão seguinte e vê um grupo batendo papo, sem intenção de dormir. Por dentro não dá. Ele tem uma ideia insana: ir pelo teto do trem. Ele veste o casaco de um soldado morto e sobe no teto. Quando estava pronto para ir atrás do oficial, um erro de cálculo faz com que ele tome uma pancada de uma placa de sinalização e voe para trás. Tiros são disparados contra o teto. Faíscas voam. Depois da rajada, silêncio. Os soldados acham que o mataram e param de atirar. Mas o barulho dos tiros chega aos ouvidos do oficial que bebia. Ele franze a testa, se levanta e vai ver o que aconteceu. Enquanto isso, Corp já desceu e começou o extermínio, avançando em direção ao oficial. Quando o oficial abre a porta, ele se depara com um cenário de guerra. O vagão está crivado de balas, faíscas, fumaça de pólvora, corpos para todo lado. O oficial respira fundo, sabendo que o velho lixão escapou da morte de novo e está chegando. Conhecendo a fúria de Corp, o oficial toma uma atitude covarde e extrema. Ele desacopla os vagões de trás para salvar a própria pele, sacrificando todos os seus homens. Quando Corp chega, vê o vagão se afastando e o oficial dando um tchauzinho de longe. Corp puxa uma lona no trem e revela um míssil de aviação. Ele decide montar no míssil para alcançar o trem. É simplesmente o auge da loucura. O oficial, achando que venceu, volta para a mesa, mata o figurão mais próximo a tiros, elimina mais 3 num piscar de olhos e deixa só o líder supremo. O líder levanta as mãos apavorado, oferece uma maleta cheia de dinheiro pela sua vida. O oficial ri do dinheiro e abaixa a arma. O líder acha que se salvou e dá um sorriso aliviado. Mas um segundo depois, o oficial mete uma bala na cabeça dele. Nesse momento, os soldados presos no vagão de Corp finalmente arrombam a porta e saem. Mas antes de entenderem o que está rolando, são engolidos pela chama da turbina do míssil que Corp aciona. Montado no míssil, Corp corta os ares como um jato, indo direto para o vagão do oficial. O oficial, que acabou de fazer a chacina, escuta o estrondo absurdo e percebe que a morte bateu à porta. O míssil atravessa o vagão num estrondo colossal. Uma cena de ação da terceira idade brutal começa. 2 velhos que somam mais de 100 anos caem na porrada, socos na cara, golpes mortais para descontar o ódio de uma vida. Corp, já todo estrupiado, não aguenta o combate físico por muito tempo. Ele é esmagado contra a mesa e leva uma surra desumana do oficial, que se prepara para pegar a maleta de dinheiro e fugir. Mas Corp é duro na queda. Com o corpo moído, ele levanta de novo. Ele afoga a cabeça de Corp na pia para matá-lo asfixiado, mas na pia tinha um garfo esquecido. Corp crava o garfo direto na perna do oficial. O vilão grita de dor alucinante. Corp pega outro garfo e ataca. Os 2 velhos partem para a brutalidade total, tentando se matar a qualquer custo. Corp, exausto, acaba caindo e leva mais uma surra brutal. Coberto de sangue, perde a forma humana. O oficial finalmente se endireita, achando que venceu a guerra. Mas Corp é um monstro de resiliência. Com a cara desfigurada, ele tenta se levantar. O oficial pega um pedaço de pau gigante e dá uma paulada que arremessa Corp para fora do vagão em movimento. O corpo do velho voa como uma boneca de pano.
Do lado de fora, o míssil estava ali, preso. Corp se arrasta até ele. O oficial caminha vitoriosamente até a beirada do vagão, totalmente cego para o perigo. Ele até se exibe, zombando do velho caído. Enquanto o oficial olha os próprios machucados, Corp arranca com a boca um pequeno parafuso. Aquele era o pino de segurança do míssil. A expressão do oficial congela. Ele entende o que vai acontecer e tenta correr, mas ninguém é mais rápido que um míssil. O foguete atravessa a cabeça do oficial sem piedade, seguido por uma explosão devastadora. Corp, de longe, assiste friamente o vagão ir pelos ares. Ele admira a nuvem de cogumelos subindo, como se fossem fogos de artifício celebrando sua vitória. A praga foi eliminada, e o caminho para casa está livre. A ação alucinante se encerra com uma explosão digna de cinema. Na manhã seguinte, na linha de trem, 2 soldados levantam os fuzis ao verem um trem se aproximando. Mas quando o trem para, eles percebem que é o lendário Corp, cheio de cicatrizes, dirigindo um trem carregado de madeira. Corp mostra os documentos. Os soldados entram em choque e prestam uma continência militar de respeito máximo à lenda viva da Finlândia. Depois de ir ao inferno e voltar, Corp chega à sua terra natal. A primeira coisa que ele faz é usar a madeira que protegeu com a vida para reconstruir sua casa. O cão leal não sai do seu lado, enquanto Corp bate os pregos com paciência. De repente, um grupo de pessoas armadas com machados se aproxima. Corp entra em modo de combate, pega o machado e lança um olhar mortal, achando que é mais confusão. Mas a frase seguinte deles o desarma. Vieram para ajudá-lo a reconstruir a casa. A fúria nos olhos de Corp desaparece, substituída por uma emoção esmagadora. Lágrimas quentes escorrem pelo seu rosto cansado. Toda a dor e sofrimento somem naquele momento. Com a ajuda da comunidade, a casa de Corp é reerguida. Mesmo sem a família, apenas com seu cachorro, aquele lugar guarda sua alma. Depois de lutar na guerra e contra o mundo, Corp finalmente encontra paz. O que foi reconstruído não foi apenas uma casa de madeira, mas também o coração de um herói que um dia esteve em pedaços.